Alessandro Matias, e como eu digo diariamente no Bom Dia Rubro Negro, estou na área e se tocar, não precisa nem derrubar. É pênalti, meu filho. Vamos embora? Bora falar do Leão, bora falar do Esporte Clube do Recife. Se inscreva, acione o sininho das notificações e forneça o like. E parece que nós chegamos a mais de 40.600, graças a vocês. Parece, eu vou confirmar. Se ainda não chegamos, ou se você ainda não se inscreveu, se inscreva, tá bom? Vire membro. Aqui você concorre a prêmios exclusivos. Exclusivo não. Exclusivo é hoje aqui o que a gente vai falar da estratégia do esporte, desse problema todo aí. Seguiram novas notícias, né? Chegaram novas notícias, mas prêmios oficiais do Esporte Clube do Recife, aqui que podem chegar, inclusive, até um Apple Watch Série 7 vermelho, 45mm GPS, em 25 de dezembro, tá joia? A cada 10 mil a gente disponibiliza, como já disponibilizou, um agasalho que foi um torcedor, membro daqui, professor Aníbal, que mora em Portugal. Inclusive, a dificuldade está de encontrar, né, professor? GG, né? Vamos emagrecer um pouquinho, macho velho. Fala, nação rubro-negra, promoção 100 mil inscritos na Eu Pratico Esporte TV, tá um sucesso. E você concorre a prêmios oficiais do Esporte Clube do Recife, como calções, agasalhos, camisas, relógios do Esporte Clube do Recife e até mesmo um Apple Watch Série 7 GPS. Vem pra cá, Eu Pratico Esporte TV. Tudo sobre esporte e futebol. Instruções na nossa programação. Mas enfim, beleza? Daqui a pouco a gente pede de novo, lembra para vocês. E galera, surgiram novas informações, né? Além do que o que tem em sede não é, vou dizer aqui para vocês, não é uma decisão ainda, tá? É em sede de liminar, ou seja, pode ser derrubada, né? Mas o que deve acontecer, claro, até pelo prazo, por tempo, por tudo que está acontecendo, é que o Sport, sim, deve jogar sem público, deve jogar sem público. A história é essa. Mas vamos lá. Recebi algumas informações e você deve estar me perguntando, pô, Alessandro, vai prejudicar a defesa, vai prejudicar o esporte? Não. Estou mais do que autorizado para comentar o que vem para cá, tá joia? Uma coisinha ou outra que não pode ser dita, é verdade, mas para tranquilizar. Meu grande receio, eu fui atrás de outras pessoas para que falassem aqui e acabou que o Rodrigo Guedes, vice-presidente jurídico do esporte, conversou com o torcedor. A gente tem uma parte do vídeo, vai colocar mais tarde, mas só para tranquilizar. E a gente deu uma mergulhada maior e veio trazer aqui o que o esporte está esperando. Tá joia? Vamos lá. Primeiro passo. Prioridade do esporte. Prioridade, no caso, é colocado como opção A, B e C. Jogar, claro, sem público, mas na Arena de Pernambuco. O que é que está pegando com relação à Arena de Pernambuco? Tem um evento no próximo, no caso, no final de semana do jogo, que o jogo está marcado para sexta-feira, mas tem um evento no sábado. Aí você diz, o que é que demanda isso? Claro, preparação para um jogo e tem preparação para uma grande festa, que é inclusive um grupo do meu querido Jorginho, né, lá do Carvalheira, mas até aí tá de boa, porque já estão conversando se for a situação desse jogo acontecer na Arena de Pernambuco. Pode acontecer na ilha? Não. Pode acontecer no Arruda? Pode. Pode acontecer nos Aflitos? Pode. Qualquer lugar dentro do Recife. Por que, Alessandro? Não, mas sem público. Como é que essa história pode do Recife? Numa época atrás era 120 quilômetros, etc, etc, etc. Como a gente falou, o presidente do STJD, segundo as informações aqui que a gente teve, do raciocínio, é esse. O presidente do STJD e não pode exigir, né, neste momento, que o esporte joga a 120 quilômetros ou fora do Recife, ou coisa que o vale. Porque o que demanda está interditada a Ilha do Retiro, não pode jogar com público e não pode vender para jogos fora. Mas vai ter ainda, né, uma decisão, vai ter um julgamento na próxima semana. O que ocorre é o seguinte: ele não pode, como a gente está dizendo aqui agora, em outras palavras, negar este direito do esporte jogar em Recife. Né? É estranho, né? Eu mesmo, de caramba, eu não sou especialista em direito desportivo, inclusive daqui a pouquinho o doutor Rômulo Martins, né, aquele mesmo que participou com a gente, trouxe todas as dúvidas, todos os detalhes aí das possibilidades que poderiam ocorrer com o esporte, e foi tudo dentro do contexto que ele falou, é verdade, não poderia ser diferente.
o doutor aí é especialista em direito esportivo, e depois, no segundo momento, a gente tem aqui a participação de componente da nossa equipe para a gente conversar, inclusive, e ouvir a opinião de vocês. Então, não pode negar esse direito, joga na Arena, no Arruda ou nos Aflitos, com prioridade, no caso, para a Arena de Pernambuco. Por quê? Gramado, condições, né? A estrutura que tem lá. Então, por não estar nesse, aspas, inicialmente nesse pedido, que não é um pedido, né? O pedido que eu digo é o julgado, tá? Eu me expressei errado. O julgado não, perdão, também não é. Na dinâmica do presidente do STJD, na preventiva, como a gente fala, tá joia? Falei de sábado do Carvalheira. O que se espera é que a Câmara, quem vai decidir, né? Que no caso do esporte é a 4ª Câmara do STJD, ela vai decidir com relação a se o esporte joga com, aspas, vamos colocar aspas, as condições, com torcida, na ilha, quanto tempo ele vai ficar interditada. Aí sim, ela vai poder dizer também se o esporte vai jogar em Recife ou a 120 quilômetros, que é a distância mínima projetada para o tipo de situação. No segundo momento, para você me entender, não agora, o esporte pode jogar em Recife, em qualquer dos estádios. Prioridade na Arena, o raciocínio. Mas no segundo momento, vamos chamar assim para você entender, vai ter o julgamento da 4ª Câmara do STJD. Isso aí é um asterisco, tá, gente? Eu estou dizendo que é 4ª, mas eu tenho quase certeza que é a 4ª do STJD. Então, ela decide multa, quanto multa? De 0 a 100 mil, no caso, que o esporte espera que chegue ao máximo, né? Isso, aspas, não é problema, né? Diante de toda a situação. Com relação aos jogos, espera-se o esporte, apesar de que eu e o doutor Rômulo aqui, a gente conversando, a gente achou inicialmente, antes até do presidente do STJD demandar esta ordem aí, né, essa proibição toda, a gente colocou aqui que deve ser 5, 6, 7, 8, estourando o máximo. Inclusive o doutor Rômulo daqui a pouco vai me confirmar se eu não estiver enganado da minha memória aqui com relação ao programa de anteontem, tá? Então, espera-se o máximo, né, da parte financeira, espera-se o máximo de jogos, estão trabalhando para o pior. Não poderia ser diferente, não tem o que fazer, é se defender e minimizar. Lembra que eu falei? O advogado pode entrar para te salvar ou para minimizar os problemas que você vai ter, né, dependendo da tua esfera aí, tá? Então, o esporte vai lutar para minimizar essas coisas. O exemplo de Grêmio e do Santos, recentemente, está sendo espelhado. O professor está sendo usado internamente no jurídico do esporte. Inclusive, o próprio vice-presidente jurídico do esporte, Rodrigo Guedes, comenta, né? Existem exemplos passados, etc, etc. Grêmio e Santos, pode anotar. Vai ser usado. Isso ajuda, é bom, porque já aconteceu, né? Porque eu agora vou servir de exemplo e o cara lá de Porto Alegre e o outro de São Paulo não sofreram a mesma coisa. Então vai ser usado esse exemplo deles também, tá? O recurso do esporte deve não. A informação que eu tenho deve, né? Porque não entrou ainda, por mais que eu fale, que eu crave aqui, mas é um planejamento. Recurso do esporte entra sexta-feira, e anotem o porquê. Para observar os resultados da partida, porque dependendo dos resultados, né? Os times que vão jogar, inclusive o Vasco, perde o objeto. Muita coisa vai perder o objeto. Por exemplo, 3 pontos, tira, não tira? O que é que o juiz colocou? Aí vai tirar ponto, não vai? Né? Aquela confusão toda que está instaurada. Se o esporte vence, por que eu estou dizendo isso? Anota. Se o esporte, isso dentro da estratégia do esporte. Se o esporte vence e o Vasco empata, se o esporte vence e o Vasco perde, o esporte está vivo. É muito mais difícil, ou diria até que é difícil, né? Porque tem um princípio no direito que é pro competizione, que vem do italiano mesmo, em que ele diz o resultado que deve prevalecer é o em campo. Esse mesmo princípio foi usado recentemente pelo Grêmio e vem para o lado do esporte, essa demanda positiva até demais. Por quê? Porque o Grêmio conseguiu jogar recentemente no seu campo. Alegou, né, que em prol da competição o resultado tem que ser dentro de campo. Não pode ter outro resultado que não o dentro de campo. Então, o STJD tende a não fazer esse tipo de situação, porque vai ficar taxado como um campeonato que foi, aspas, não é vencido, mas é resultado, né,
para classificação de primeira divisão, uma das posições, ou quem sabe, sei lá, com a assinatura do STJD. Então, o bom para o esporte, em todos os sentidos, e principalmente na demanda que a gente está querendo aqui, na estratégia do esporte, é que o esporte vença, literalmente, e que o Vasco empate ou perca. Porque o STJD vai olhar para isso com certeza. É o peso da vitória, é o peso de dizer assim, caramba, se eu tirar ponto do esporte, eu vou mexer, né, no campeonato, e não é dentro de campo, é fora do campo. Por mais que o torcedor tenha feito, por mais que tudo isso aí, quem acha que merece, que não merece, a gente está trabalhando aqui em direito, tá, gente? Observem esse tipo de situação. Ah, é justo, não é justo, etc, etc, etc. O prazo desse recurso para a demanda aí, que vai entrar na sexta-feira, de 72 horas. Então, observem que tem esse princípio, né, do pro competizione. Como eu falei, a Câmara vai julgar, cabe recurso ao Pleno, tá? E depois, se for o caso, né, pode ter, só resumindo aqui a história, para lembrar para vocês, depois que resumir, de selar o resultado, né, o julgamento final, aspas, final, porque tem recurso, ao Pleno, aí sim pode, né, a Câmara dizer assim, o esporte vai pagar 100 mil, vai ficar 10 jogos, vamos lá, vamos para o pior, 10 jogos e jogar 120 quilômetros do Recife. Aí o esporte vai recorrer. E a expectativa do esporte é a mesma, inclusive, quando eu falei hoje de manhã que eu botei os papéis, anexa isso aqui, anexa o BO, anexa que eu contratei ontem aí, anexa também, enfim, tudo vai servir de fato. E anexa também Grêmio, Santos, o princípio que foi usado recentemente com o Grêmio e etc, etc, etc. Porque, inclusive, o esporte vai recorrer para metade, para diminuir esse fator aí. Então, acredita-se sim que diminua o problema. Não é que salve o esporte, mas diminua. Agora, passa toda a defesa do esporte, principalmente pela rodada do final de semana e esse jogo. Os jogadores estão sabendo disso, né? Foi conversado, foi transmitido isso tudinho, a importância, porque podem observar hoje de manhã a entrevista do Juba. É porque eu cortei uma parte dela, eu não coloquei toda, mas ele tá meio para baixo, né? Tá, mas é muita garra, muito isso, mas não tá aquela coisa toda. E o que me foi informado é que os jogadores souberam dessa possibilidade, passa pelo resultado, né? E ripa na chulipa, como diria o não saudoso tá vivo, né? O locutor lá, que eu esqueci o nome dele aqui agora. Certo?